Imagine estar em uma cidade onde de repente tudo vira caos. Os líderes fogem, o medo toma conta das ruas e ninguém sabe o que vai acontecer no dia seguinte. Essa era Roma quando Júlio César decidiu desafiar todas as leis e marchar com seu exército direto para a capital. Agora, imagine que você está lá, vendo um homem tão poderoso que não apenas atravessa esse caos, mas o controla. É assustador pensar que, em um piscar de olhos, alguém pode tomar todo o poder e reescrever as regras. Mas sabe o que é ainda mais apavorante? Esse mesmo tipo de ambição e manipulação não ficou no passado. A história de César é um alerta para todos nós sobre o que acontece quando o poder cai nas mãos de alguém que não tem medo de arriscar tudo. E você, sabe reconhecer os sinais de quando algo assim pode estar prestes a acontecer novamente, na sua vida ou no mundo ao seu redor? Neste vídeo, eu vou te mostrar como Júlio César se tornou ditador, os passos que ele deu, as jogadas que assustaram até os maiores generais de Roma e, mais importante, como entender e aprender com essa história para nunca ser pego de surpresa por algo semelhante. Não saia daí, porque o que você vai descobrir pode mudar completamente a forma como você enxerga o poder. Agora, deixa eu te perguntar, você está gostando dessa história, cheia de reviravoltas e poder? Então, não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Assim você não perde nenhum detalhe das próximas histórias épicas que estão por vir e ainda me ajuda a continuar trazendo conteúdos incríveis como este. Vai lá, eu te espero. Fez? Então, bora continuar, porque agora vem a parte mais impressionante dessa jornada de César. Imagine um homem chamado Júlio César. Um dia ele estava parado diante de um pequeno rio chamado Rubicão, com seus soldados. Esse rio era especial porque cruzá-lo sem permissão era como quebrar uma regra muito séria de sua terra, Roma. Mas sabe o que ele fez? Ele olhou para o rio, pensou um pouco e disse: "Vamos em frente." E então atravessou com sua 13ª legião, iniciando uma grande aventura para tomar o controle de Roma. Foi como se ele dissesse ao mundo: "Estou pronto para mudar as regras do jogo." Quando César começou a marchar em direção a Roma, algo incrível aconteceu. Ele era tão rápido e tão estratégico que seu grande rival Pompeu ficou desesperado. Pompeu percebeu que não tinha soldados suficientes por perto para enfrentar César e decidiu fugir para uma cidade chamada Brundísio, no sul da Itália. Imagine isso. Enquanto César avançava como um raio, Pompeu corria para um porto para tentar escapar, porque sabia que ali poderia encontrar um jeito de se proteger e preparar um contra-ataque. Foi como um jogo de esconde-esconde, mas com exércitos inteiros. Pompeu chegou em Brundísio e fez o que qualquer estrategista faria. Usou os navios que tinha para fugir para a Grécia. Ele sabia que lá poderia encontrar muitos aliados e recursos para se preparar melhor. Mas você sabe o que aconteceu? Muitos em Roma começaram a cochichar. Por que ele não ficou e enfrentou César aqui? Talvez ele pudesse ganhar, mas Pompeu não era bobo. Ele sabia que César era rápido e implacável, então decidiu esperar pelo momento certo, como um jogador que planeja cada movimento com cuidado. Enquanto isso, César estava cada vez mais perto de Roma. Quando César finalmente chegou a Roma, a cidade estava um caos. Imagine uma cidade inteira cheia de medo, com os líderes e senadores que apoiavam Pompeu fugindo o mais rápido que podiam. Não havia ninguém para enfrentar César. Ele entrou como um conquistador, mas em vez de lutar, encontrou uma cidade quase vazia e silenciosa. Então César fez algo inteligente. Foi direto ao templo de Saturno, onde ficava o tesouro de Roma, e usou esse dinheiro para pagar seus soldados e garantir que eles continuassem ao seu lado. Ele estava jogando o jogo do poder como um verdadeiro mestre. Depois de tomar Roma, o Senado decidiu dar a César um título muito especial: ditador. Isso significava que ele tinha poder quase absoluto, mas por um tempo limitado, só para resolver as crises mais sérias. E sabe o que ele fez? Surpreendeu todo mundo. Em vez de segurar esse poder por meses, ele renunciou ao título depois de apenas 11 dias. Foi como se ele dissesse: "Eu não preciso disso para mostrar quem manda aqui."
Com esse gesto, César deixou tanto seus amigos quanto seus inimigos confusos, mas mostrou que sabia exatamente como manter as pessoas do seu lado sem parecer ganancioso. Depois de renunciar ao título de ditador, César foi eleito cônsul, um cargo super importante na República Romana. Isso deu a ele o poder de governar, fazer leis e liderar o exército. Mas sabe o que era genial? Ele fazia tudo isso como se estivesse respeitando as regras da República, mesmo controlando quase tudo. Era como se ele dissesse: olha, ainda estou jogando de acordo com as tradições. Esse movimento foi brilhante, porque ele conseguiu mais apoio, até mesmo de quem desconfiava dele, enquanto mantinha o verdadeiro poder bem firme em suas mãos. César era um verdadeiro estrategista. Enquanto César consolidava seu poder em Roma, Pompeu estava na Grécia, montando um exército enorme. Ele tinha aliados importantes, muito dinheiro e controle do mar. Era como se ele estivesse construindo uma fortaleza invisível, pronta para enfrentar César. Mas César não ficou parado esperando. Ele sabia que antes de lutar contra Pompeu na Grécia, precisava resolver outra ameaça: as forças de Pompeu na Espanha. Então, ele começou outra jornada, atravessando montanhas e terrenos difíceis com seu exército, mostrando mais uma vez que ele não tinha medo de desafios. Era como se ele estivesse limpando o tabuleiro antes do grande confronto. César marchou rapidamente para a Espanha, onde encontrou dois generais muito leais a Pompeu, Lúcio Afrânio e Marco Petreio. Esses caras eram espertos e usaram o terreno montanhoso a seu favor, tornando a vida de César bem difícil. Mas sabe o que César fez? Ele usou sua velocidade e estratégia para impedir que eles recebessem reforços e obrigou as tropas inimigas a enfrentá-lo antes de estarem prontas. Tudo culminou na famosa Batalha de Ilerda, onde César mostrou sua genialidade militar mais uma vez. Foi como se ele tivesse dado um checkmate antes mesmo de o jogo começar. A vitória de César na Batalha de Ilerda foi decisiva. Ele neutralizou as forças de Pompeu na Espanha, deixando aquele território livre de ameaças. Com isso, César garantiu que não haveria distrações ou ataques por trás enquanto ele preparava seu próximo passo: enfrentar Pompeu diretamente na Grécia. Mas César sabia que essa não seria uma luta fácil. Pompeu tinha se fortalecido com um grande exército, aliados poderosos e o controle do mar. Mesmo assim, César, com sua coragem e determinação, estava pronto para o desafio, como se dissesse: agora é hora do confronto final. O palco estava montado para um dos maiores embates da história de Roma. Enquanto César se preparava para seguir Pompeu até a Grécia, ele sabia que o tempo era crucial. Pompeu, por sua vez, não estava de braços cruzados. Ele usou o controle do mar para levar suas tropas, suprimentos e aliados para o Oriente, escapando do cerco de César em Brundísio. Imagine a cena: Pompeu e sua frota zarpando no último instante, enquanto César ficava olhando a cidade vazia. Foi como um jogo de gato e rato, mas Pompeu sabia exatamente para onde ir. Ele escolheu a Grécia, um lugar cheio de recursos e aliados, perfeito para reconstruir seu exército e planejar sua revanche. César, por outro lado, tinha que agir rápido, porque Pompeu estava ganhando força a cada dia. Chegando à Grécia, Pompeu começou a reunir um dos maiores exércitos de sua época. Ele convocou tropas das províncias orientais, recrutou mercenários e até recebeu ajuda de reis aliados, como os da Galácia. Seu exército cresceu rapidamente, alcançando cerca de 40.000 soldados de infantaria e 6.000 de cavalaria. Além disso, ele ainda tinha o controle do mar, o que significava que ele podia manter suas linhas de suprimento intactas. Era como se Pompeu estivesse montando um enorme quebra-cabeça militar, peça por peça, enquanto César precisava pensar em como superar todas essas vantagens. O confronto estava ficando cada vez mais próximo, e ambos sabiam que o futuro de Roma seria decidido nessa batalha épica. Antes de enfrentar Pompeu, diretamente na Grécia, César decidiu fazer um movimento estratégico. Ele sabia que precisava garantir
que nenhuma força pompeiana o atacasse pelas costas. Então partiu para neutralizar as forças leais a Pompeu na Espanha. Essa região era uma base importante, comandada por dois generais experientes, Afrânio e Petreio. César liderou suas tropas através dos Pirineus, enfrentando terrenos difíceis e falta de recursos. Mas ele era mestre em agir rápido. Bloqueou as tropas inimigas antes que elas pudessem se reorganizar ou receber ajuda. Foi nessa campanha que César mostrou, mais uma vez, que sua habilidade de improvisar e liderar em condições extremas era o que o tornava quase imbatível. A campanha de César na Espanha culminou na famosa Batalha de Ilerda. Imagine dois exércitos se enfrentando em um terreno montanhoso, onde cada movimento precisava ser calculado. Afrânio e Petreio usaram as montanhas como defesa natural, tentando atrapalhar César. Mas ele, com sua mente afiada, conseguiu isolar os inimigos, cortando seus suprimentos e cercando suas tropas. Era como um jogo de paciência, onde César foi lentamente apertando o cerco. No final, os generais de Pompeu perceberam que não tinham mais saída. Eles se renderam, e César, em vez de destruir completamente suas tropas, mostrou clemência. Ele sabia que ganhar a lealdade dos soldados inimigos era tão importante quanto vencer no campo de batalha. Com a Espanha segura, César estava pronto para enfrentar Pompeu, agora sem mais distrações. O confronto final estava cada vez mais próximo. Com a vitória na Espanha, César virou sua atenção totalmente para Pompeu na Grécia. Ele sabia que essa seria a batalha decisiva. Mas havia um problema. Pompeu controlava o mar, o que tornava difícil para César levar seu exército até lá. Mesmo assim, César, com sua ousadia característica, encontrou um jeito. Ele usou embarcações improvisadas e aproveitou momentos de descuido de Pompeu para atravessar com suas tropas. Foi como se ele estivesse jogando um truque inesperado em um tabuleiro de xadrez. Ao chegar à Grécia, César enfrentou desafios imensos. Pompeu estava bem preparado, com um exército numeroso e recursos abundantes, enquanto César tinha poucas tropas e sofria com a escassez de suprimentos. Mesmo assim, César não desistiu. Ele sabia que precisava agir rápido, como sempre fazia, para desequilibrar o plano de Pompeu e virar o jogo. O destino de Roma estava prestes a ser decidido, e César estava determinado a vencer, custasse o que custasse. O confronto final entre César e Pompeu aconteceu na Batalha de Farsalos. Imagine um campo repleto de soldados de ambos os lados, com a tensão no ar, como se o próprio destino de Roma estivesse pendurado por um fio. Pompeu tinha a vantagem em números, com um exército muito maior, mas César tinha algo que Pompeu não tinha: a lealdade inabalável de suas tropas e uma estratégia brilhante. Quando a batalha começou, Pompeu tentou usar sua cavalaria para esmagar as forças de César. Mas César, sempre à frente, já tinha previsto isso. Ele organizou uma linha de defesa surpresa com soldados veteranos, que não apenas resistiram ao ataque, mas o reverteram. Foi como se Pompeu tivesse caído em sua própria armadilha. No final, as tropas de Pompeu desmoronaram e ele foi derrotado de forma decisiva. Pompeu fugiu do campo de batalha, enquanto César conquistava sua maior vitória. A República Romana nunca mais seria a mesma, e o caminho para César se tornar o líder supremo de Roma estava mais claro do que nunca. Após a derrota em Farsalos, Pompeu fugiu para o Egito, buscando refúgio com o jovem faraó Ptolomeu XIII. Ele esperava encontrar apoio e proteção para reorganizar suas forças. Mas, tragicamente, o que encontrou foi traição. Para agradar César, os conselheiros de Ptolomeu decidiram executar Pompeu assim que ele chegou ao Egito. Imagine a cena. Pompeu, uma figura grandiosa da história romana, sendo morto de forma tão fria e inesperada. Quando César chegou ao Egito e viu a cabeça de Pompeu entregue como um presente, ele ficou horrorizado. Mesmo sendo inimigos, César respeitava Pompeu e considerou esse ato uma ofensa às tradições romanas. Mas César não perdeu tempo. No Egito, ele acabou se envolvendo em outra questão política: a disputa pelo trono entre Ptolomeu XIII e sua irmã, Cleópatra. Isso o levou à famosa aliança e ao romance com Cleópatra.
o que mudaria ainda mais o rumo da história. César estava agora não só conquistando territórios, mas também se envolvendo em intrigas internacionais, consolidando seu poder enquanto o mundo ao seu redor mudava para sempre. Com Pompeu morto e a aliança com Cleópatra firmada, César garantiu sua influência no Egito. Ele ajudou Cleópatra a se tornar rainha, consolidando o poder dela e criando um laço político e pessoal que fortalecia sua posição no Oriente. Mas César não ficou por lá por muito tempo. Ele sabia que ainda havia focos de resistência de aliados de Pompeu espalhados pelo mundo romano. Então, como sempre, ele agiu rápido. César partiu em campanhas relâmpago para eliminar qualquer ameaça ao seu domínio. Uma dessas batalhas foi a de Zela, onde ele derrotou rapidamente o rei Farnaces II, que apoiava Pompeu. Foi dessa vitória que nasceu a famosa frase de César: Veni, vidi, vici. Vim, vi, venci. Essa frase mostrava como César não apenas conquistava territórios, mas fazia isso de forma tão rápida e decisiva que parecia quase fácil. Cada vitória consolidava mais o poder de César, e ele se aproximava cada vez mais do momento em que seria o governante supremo de Roma, sem ninguém para desafiá-lo. Era o começo de uma nova era na história romana. Após a vitória em Zela, César voltou sua atenção para os últimos focos de resistência dos aliados de Pompeu. Ele foi para o norte da África, onde alguns senadores e generais leais a Pompeu, como Catão, o jovem, ainda estavam organizando tropas. No entanto, César, com sua habilidade militar inigualável, rapidamente derrotou essas forças na Batalha de Tapso. Foi mais uma vitória decisiva que esmagou quase completamente a oposição. Mas não era só no campo de batalha que César estava transformando Roma. Ele começou a implementar uma série de reformas políticas e sociais. Ele reorganizou o governo, ampliou os direitos de cidadania para várias províncias e iniciou grandes obras públicas para melhorar a vida em Roma. Foi como se ele estivesse construindo um novo alicerce para um império que ele sabia que não poderia mais ser governado pelas velhas tradições da República. Enquanto César crescia em poder e influência, ele se tornava cada vez mais uma figura polarizadora. Muitos o viam como um salvador que trouxe ordem ao caos, mas outros o temiam, acreditando que ele estava se tornando um tirano. Mesmo assim, César seguia em frente, como se soubesse que estava moldando o destino não apenas de Roma, mas do mundo inteiro. Com todas as resistências esmagadas, César voltou para Roma como o homem mais poderoso do mundo. Ele foi recebido com desfiles triunfais e celebrações grandiosas. Imagine as ruas de Roma cheias de pessoas gritando seu nome, flores sendo jogadas, estátuas sendo erguidas em sua homenagem. César era o herói da cidade, mas ele tinha planos maiores do que apenas ser admirado. Ele se declarou ditador perpétuo, um título que lhe dava controle absoluto sobre Roma. Mas diferente de outros líderes, ele usou esse poder para continuar suas reformas. Ele reorganizou o calendário, criando o calendário juliano, que usamos até hoje. Ele também redistribuiu terras, perdoou dívidas e planejou expedições para expandir ainda mais o território romano. No entanto, esse poder absoluto começou a incomodar a elite de Roma. Alguns senadores começaram a conspirar contra ele, temendo que ele quisesse ser rei, algo que os romanos odiavam. César, porém, parecia não se preocupar. Ele estava no auge de sua carreira, mas sem saber, caminhava direto para um destino trágico que mudaria Roma para sempre. Enquanto César expandia seu poder e consolidava suas reformas, as conspirações contra ele se intensificavam. Muitos senadores, incluindo alguns que já haviam sido perdoados por César, começaram a conspirar em segredo. Eles temiam que ele estivesse destruindo as tradições da República Romana e se tornando um rei, algo inaceitável para um povo que valorizava a liberdade republicana acima de tudo. César parecia confiante demais para perceber o perigo. Ele continuava participando de eventos públicos e ignorava os sinais de alerta. Até que chegou o fatídico dia 15 de março de 44 a.C., conhecido como as Ides de Março. César foi chamado ao Senado para uma reunião, sem saber que seria uma armadilha mortal. Quando ele entrou na sala, foi cercado por um grupo de senadores, armados com adagas.
Entre eles estava Brutus, alguém que César considerava um amigo. Imagine a cena. César, poderoso e confiante, sendo atacado por aqueles em quem confiava. Ele tentou resistir, mas os golpes vieram de todos os lados. Segundo a lenda, suas últimas palavras foram dirigidas a Brutus. Até tu, Brutus. César caiu ali, no chão do Senado, vítima de uma traição que abalou Roma. Sua morte marcou o fim de uma era e o início de outra cheia de caos e guerras. Ele havia mudado Roma para sempre, mas seu legado seria disputado por aqueles que vieram depois dele. Era o fim de César, mas o começo de uma nova história para Roma. Se você chegou até aqui, é porque essa história te prendeu, não é mesmo? Então, aproveita para se inscrever no canal e deixar o seu like. Assim você fica por dentro de mais histórias fascinantes como esta e me ajuda a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Não se esqueça de comentar o que achou e qual parte mais te impressionou. Agora é com você e nos vemos no próximo vídeo.